Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação de vídeo, de estudo, e hoje eu quero falar sobre o tema o amor e os planos e os pensamentos de Deus por nós. O amor, os planos e os pensamentos de Deus a respeito de nós. Certamente deve ter havido muitas vezes em que nós todos perguntamos sobre o nosso destino e a razão da nossa presença neste mundo. Por que nós estamos aqui na Terra? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. E foi em busca dessa resposta, foi onde eu conheci o Senhor Jesus. Onde eu tive a minha experiência com o Senhor. Onde eu tive o entendimento, a revelação através do Espírito Santo. Agora a pergunta é, qual o propósito de nossa presença neste mundo? Quais são os pensamentos de Deus sobre nós? Eu gostaria de estar nesse dia, através da sua palavra, estar respondendo para você, como a palavra diz. Em primeiro lugar, escolhido antes da fundação do mundo. Você sabia disso, amado? Você foi escolhido antes do mundo existir. Às vezes a tua mente fala, antes do meu pai pensar em ter, o Senhor já sabia da minha existência. Antes dos meus pais planejarem a minha vida, o Senhor já tinha olhado para mim. Sim, mas vamos voltar mais à fita. Antes da existência do mundo, o Senhor pensou em você. O Senhor pensou na minha vida. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, olha o que diz lá. Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Diz assim: Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu, presta atenção, amados, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Prestou atenção? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. No versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, que nós deveríamos estar sagrados e sem vergonhas diante dele no amor. Ele nos elegeu em Cristo para sermos suas crianças, sagradas e sem vergonha diante dele, amados. Glória a Deus, coisa linda. Sabe, amados, quando a minha mente compreende a dimensão do Senhor, eu entendo que a minha vida não está limitada aos meus pensamentos. O Senhor tem planos maravilhosos a nosso respeito. O Senhor tem projetos maravilhosos para mim e para a sua vida. Tantas coisas tentam barrar, tantas coisas tentam mudar, tirar de nós a nossa fé e a nossa esperança. Mas em nome de Jesus, compreenda algo. Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Se Ele pensou em você antes da fundação do mundo, Ele preparou um caminho pela qual você precisa descobrir, você precisa conhecer. E como que eu posso conhecer? Como que eu posso descobrir esse caminho? Colocando o teu coração totalmente no Senhor, buscando no Senhor. Porque vai ter muitas coisas que vão tentar tirar o nosso foco. Vai ter muitas coisas que vão tentar roubar a nossa direção, desviar, tentar mostrar um outro rumo. E este é o perigo que muitas vezes nós caímos. Este é o perigo que muitas vezes nós afastamos da vontade do Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor está na tua vida. E eu sei que esta palavra de hoje vai alinhar você no propósito de Deus. O envolvimento do Senhor em relação à nossa presença neste mundo é também evidente. Lá no Salmo 139. Abre lá, nós vamos ler alguns versículos do Salmo 139. Lá, começando no versículo 13, olha só o que diz. Salmo 139, 13.
até o 16. Essa primeira parte vai até o 16. Olha só o que diz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Versículo 15. Meus ossos não estavam ainda escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Olha o que diz, amados. Os teus olhos me viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o Senhor escreveu ao meu respeito, antes de eu ser formado, antes de tudo ser criado. O Senhor já tinha escrito ao meu respeito. O Senhor já tinha escrito aquilo que eu iria viver. O propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Deus nos viu antes de nós nascermos. Todos os dias planejados para nós estavam escritos no seu livro, enquanto ainda nenhum deles havia acontecido. Os olhos deles viram o nosso corpo não formado e Ele nos deu formato e a forma que nós temos hoje. Ele nos fez de uma forma espantosa e maravilhosa. Os seus trabalhos são todos maravilhosos e nós somos um deles. Você pode dar uma glória a Deus? Você é a expressão e o sonho de Deus. Então, amados, é tão tremendo quando nós temos esse entendimento. Quando nós temos essa revelação de que antes mesmo do mundo ser formado, o Senhor já tinha pensado em você. O Senhor já tinha escrito ao teu respeito. Então, amados, por isso que é importante nós colocarmos o nosso coração nele. Por isso é importante nós estarmos o nosso coração na sua palavra e ele nos direcionar os nossos passos para que nós possamos folhear a página, virar a página do livro escrito ao nosso respeito e vivê-los cada dia o seu propósito. Lá no Salmo 139, ele fala mais um pouco lá no versículo 1 até o 3 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aleluia! Por isso que eu não preciso temer nada, porque o Senhor conhece, Ele sonda, Ele conhece o meu interior. Amados, não tem nada que fica encoberto diante de Deus. Nada pode impedir que Deus olhe para você. Nada. Porque Ele nos formou. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que eu estou falando. E Ele sabe o que eu vou viver o amanhã. Eu não sei, mas Ele sabe. Por isso nós temos que orar. Por isso que nós temos que começar o nosso dia em oração. Por isso que nós temos que falar com Deus todos os dias. E antes de sair de casa, ou antes de você começar o teu dia na sua casa, você tem que orar e pedir: Senhor, o propósito do Senhor desse dia, eu posso executá-lo. Senhor, o propósito desse dia, eu quero fazer a tua vontade. Amados, é tão importante nós não deixarmos que nada roube aquilo que o Senhor escreveu ao nosso respeito. O Senhor sabe de tudo sobre nós. Ele entende os nossos pensamentos. Ele, de longe, amado, não importa onde você está, o Senhor, Ele sabe de todos os seus pensamentos. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Quando Adão pecou e se escondeu, o que Deus faz? Qual foi a pergunta que Deus faz a Adão? Adão, por que você está escondido? Deus sabia já da queda de Adão. Deus sabia de tudo que tinha acontecido. Mas Adão achou que naquele momento ele podia se esconder de Deus. Ele achou que naquele momento ele podia inventar uma história, colocar a culpa na mulher, né? Ele podia naquele momento justificar o seu erro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, totalmente é conhecido por Ele.
E o mesmo Salmo continua dizendo, amado, no Salmo 139, de 5 a 12. Acompanha comigo, amados. Olha o que ele diz. No versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante. Veja só. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe as suas mãos. Versículo 6. Tal conhecimento e maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado que não posso atingir. Nós não temos esse discernimento, esse conhecimento, mas ele está revelando para nós, se você buscar, se você desejar conhecer. Versículo 7. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo para o céu, lá estás. Se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar as tuas mãos e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Versículo 12. E até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia, aleluia. Que coisa tremenda, amados. Saber que Deus, os olhos de Deus, nada pode encobrir os olhos de Deus. Nada pode encobrir. Ele enxerga tanto quando nós estamos no escuro ou quando nós estamos na luz. Deus nos cercou por detrás e por diante, e a sua mão foi posta sobre nós. Cada um de nós é um homem que Deus escolheu. Deus formou e de quem Deus cuida e sabe de tudo, desde o nosso sentar até o nosso levantar. Ele está conosco sempre, amados. Não há lugar algum onde Ele não esteja presente. Então, amados, não se aflinjam. O que você está vivendo nesse momento, Deus está vendo. Ah, pastor, mas por que então não muda a minha vida? Porque Ele está nos ensinando. Ele está olhando para nós. Ele está indicando o caminho. Mas os passos eu tenho que dar. As escolhas eu tenho que ser minha. Então, amados, esse é o livre-arbítrio. Que Ele espere que você seja obediente à sua palavra. E use o seu livre-arbítrio para decidir seguir a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 38, 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode se impor diante de nós. Nada pode ser maior do que o amor de Deus sobre nós. Não há absolutamente nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus. Ele nos amou tanto que Ele deu seu Filho, seu próprio Filho, Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amados, Ele deu seu próprio Filho por amor a cada um de nós. Na verdade, seria possível que Deus disponibilizasse algo bom para nós quando Ele não disponibilizasse o seu próprio Filho. Será que não, amados? Seria alguma vez possível abandonar-nos, por exemplo, deixarmos de lado? Claro que não. Nenhum momento. Por mais que nós possamos, talvez, estarmos distante de Deus, Ele não está distante de nós. Por isso, amado, quem tem que voltar a Deus somos nós. Às vezes nós pedimos: Senhor, vem mais perto de mim. E o Senhor está dizendo: filho, eu estou no mesmo lugar. Dê-me um passo. Suba mais um degrau. Amados, nós precisamos ter a iniciativa de ir na direção de Deus.
Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: não te deixarei e nem te desampararei. Então, Deus falou. Deus falou que em nenhum momento nos iria nos deixar. Em Isaías 49, 15 diz: eu não me esquecerei de ti. Então, amado, nada pode impedir de Deus olhar para você, de Deus pensar ao teu respeito. Deus nunca nos deixará e nem nos abandonará. Ele nunca esquecerá de nós. E não há nada que possa nos separar do seu amor, a não ser o pecado, querido. A não ser o pecado. Ele cuida de cada um de nós pessoalmente. Para nós, ele chegou tão longe, queridos. Ele veio para que nós pudéssemos ser seus filhos e resgatar a vida em nós através do seu Filho. Mas lá no Salmo 139 ainda tem mais uns versículos ali que nós podemos usar, aplicar para entendermos melhor. Do versículo 17 e 18 diz assim, Salmo 139: que precioso é para mim, ó Deus, os teus pensamentos. É como um grande e soma deles. Versículo 18: se contasse, excede os grãos da areia, e contaria, sem jamais chegar ao fim. Você pode entender isso? Os pensamentos de Deus a nosso respeito é como se fosse areia, como toda aquela areia do mar. Não tem fim, amados. Nós vamos estar na eternidade e o Senhor estará conosco e estará participando daquele momento maravilhoso. Nós vamos estar junto com Deus ali, com todos, porque o propósito do Senhor foi manifesto ali para cada um de nós. No Salmo 40, versículo 5, diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não pode contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são do que se podem contar. Olha só, os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são dos que podem contar. Aleluia! Os pensamentos de Deus sobre nós são preciosos e o número é incontável, são mais do que se pode contar. Então, amados, quando nós lemos em Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, você vai entender que para Deus não há limitação. Nós somos limitados, mas Deus não. Deus tem pensamentos maravilhosos ao meu respeito. Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. E nós precisamos, então, buscar estar na presença do Senhor. Compreender a dimensão, o quanto Ele quer estar conosco todos os dias. Os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos bons e de paz. Amados, nós estávamos em sua mente antes da fundação do mundo. Você pode entender isso? Os seus pensamentos para nós não podem ser numerados e ninguém pode nos separar do seu amor. Então, amados, às vezes nós temos tantas incertezas, mas Deus não tem nenhuma. Ele nos conhece. O amor dele por mim e por você é verdadeiro. O que Ele quer, qual é o interesse de Deus ao meu respeito, qual é o interesse de Deus ao teu respeito, é que Ele quer que você esteja perto dEle. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele não quer que você seja um religioso. Ele não quer que você seja um diácono, um pastor ou um obreiro. Não. O que Ele quer é que você seja o filho dEle. Ele quer que você seja o filho dEle. É para isso que nós estamos aqui, para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 13, versículos 5 a 6 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio e não temerei. Quem poderá fazer ao homem? O que poderá fazer o homem? O que poderá fazer, amados?
tudo está no controle dele. Em Provérbios 3, versículo 5, 6 diz assim: confia no Senhor do teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos, e ele endireitará a sua vereda, ele mostrará o caminho que você tem que andar. Deixe-nos confiar no Senhor, com todo o vosso coração, deixe ele direcionar a sua vida. Ele não prometeu que as tempestades nunca viriam. Contudo, ele sabe como acalmá-las. Ele falou para os seus discípulos, né? Olha, vai para o outro lado. E naquele momento eles foram cometidos por uma grande tempestade. Mas Jesus veio andando pelas águas para repreender aquela tempestade e socorrer os seus discípulos. Na grande tempestade que bate sobre o barco, né, como está lá escrito em Marcos 4,37, foi suficiente uma palavra só: aqueitai-te, acalma o Senhor Jesus, para que o mar e aquele vento cessasse completamente. Uma palavra só, amados. E assim é sobre as nossas vidas. Basta uma palavra para que tudo mude. Quando uma tempestade chega, quando a tribulação chega, Ele sabe não somente trazer a calmaria, mas também usar a tribulação para o nosso benefício. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O apóstolo Paulo falou muito bem sobre isso. Então, amados, talvez nós estamos vivendo esse momento de tantas dificuldades, para que no meio da tribulação você compreenda e conheça o poder e o amor de Deus na sua vida. Sentados nos lugares celestiais, como está escrito lá em Efésios. Mas a visão do Senhor em relação a nós não é somente em relação a esta vida curta, amados. De fato, conforme está escrito lá em 1 Pedro 2,11, nós nada somos além de estranhos e estrangeiros aqui. Nós estamos de passagem só, amados. Mas lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então, amados, nosso lar verdadeiro é o céu. O nosso lar verdadeiro é estar com o Senhor. Ele nos pertencemos. A nossa verdadeira cidade. Deus nos considera como se já estivéssemos lá, sentados juntos com o Senhor Jesus. Amados, nós estamos vivendo nesse tempo tão incertos. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós vamos estar com Ele. E nós vamos... Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que é curto, talvez 60, 70, 80, 30, não sei quanto tempo. Mas a palavra diz que a eternidade é verdade nas nossas vidas. Então, lá em João capítulo 14, diz que Ele já preparou um lugar para nós. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Então, amados, não fiquem inseguros com essa vida. Porque eu não olho para essa vida terrena. Os meus olhos estão fixados no Senhor, que já preparou todas as coisas para mim. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amado, Ele já preparou tudo para nós. Então por que você duvida ainda? Por que você fica inseguro com as coisas que estão acontecendo? Por que você ainda deposita a tua esperança nesse mundo? Não quero dizer que você tem que parar de fazer as suas coisas, não quero dizer que você tem que parar de sonhar, não estou dizendo que você tem que parar de estudar ou de planejar. Não, amados, mas faça, colocando o teu coração no Senhor. Mas jamais deixe de ouvir a sua voz.
Jamais deixe de caminhar debaixo do seu propósito. Não tome você as suas decisões, mas tome as decisões que Deus quer que você tome. Do ponto de vista de Deus, nós já estamos sentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Nós podemos correr a nossa carreira com sucesso somente por olhar a Jesus, o autor e finalizador da nossa salvação. Nós estamos aqui para fazer o desejo de Deus, o que Ele diz em sua palavra, o que Ele chamou cada um de nós para fazer. Esta é a razão pela qual, amado, nós vivemos e o propósito da nossa vida. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, conforme Ele disse lá em João capítulo 8:12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz e vida. Aleluia! Como pode parecer claro, né, querido? Como nós lemos esse versículo, nós somos pessoas que somente aconteceu de estarmos aqui, sem um propósito para viver. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da sua palavra, na sua vida e na minha vida. Deus nos atribuiu e nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele escolheu você, foi Ele que formou você e deu-lhe o formato que você tem. Assim como com todos os seus trabalhos, querido, assim como o Senhor moveu sobre as nossas vidas, Ele esteve pessoalmente encajado em formação, Ele viu o seu corpo antes que ele fosse formado. Todos os dias planejado para que todos os seus dias estivessem escritos no seu livro, para que você hoje fosse a resposta do que Ele escreveu. Então, amados, qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Por que nós estamos nesse mundo? Quais são os pensamentos de Deus para nós? Quando eu entendo que Deus, antes de formar o mundo, Ele escreveu ao meu respeito, eu sei que o que Ele tem para a minha vida é para que eu possa prosperar, viver a sua verdade e Ele ser conhecido através do meu testemunho, através da minha vida. Amados, que os seus projetos, que os teus sonhos, que os teus alvos sejam fixados nele, para que Ele estabeleça tudo aquilo que Ele escreveu ao nosso respeito, para que você viva o firme fundamento do Senhor todos os dias da sua vida. Não deixe que nada roube de você essa certeza. Deus, antes de tudo, antes de formar tudo, Ele pensou em você. Você crê nisso? Então, amado, não vai dar errado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Talvez você diga para mim, pastor, mas está tão difícil. Eu posso entender isso. Mas, amado, não está nada perdido. Coloque a tua esperança nele. Coloque a tua vida nele. Coloque a tua fé nele. Coloque a tua visão nele. Coloque o teu coração. E você vai entender tudo o que você está vivendo. E vai começar a glorificá-lo. Porque Ele te deu essa vida. Para que Ele fosse glorificado através de você. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já formaste, o Senhor já pensaste em nós, o Senhor já havia desejado a cada um de nós, já tinha escrito ao nosso respeito. Pai, eu te glorifico, Deus, porque o teu amor está presente em cada um de nós. O Senhor não precisa provar do teu amor, mas nós sim precisamos todos os dias provar do nosso amor por Ti, Deus. Que nós não sejamos egoístas, Deus, somente pensando em viver e olhando para esse mundo terreno, mas que nós possamos, sim, Senhor, ter uma mente aberta, uma mente, Senhor, já entendendo, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós,
para que nós possamos visualizar o Teu reino e já viver aqui os nossos passos da eternidade, e através das nossas vidas o Senhor seja conhecido, através do nosso testemunho o Senhor seja conhecido, através de nossas atitudes, através das nossas decisões o Senhor seja glorificado e louvado. Pai, nos ajude, Deus, a viver esse propósito, o que está escrito ao nosso respeito. Senhor, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, nós possamos viver cada dia debaixo da Tua graça. Eu abençoo Teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Esteja enviando esse vídeo para os seus amigos, familiares, e que o Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.